me chamo Jonathan, sou estudante de Ciências Biológicas com ênfase em Ciências Ambientais, faço parte do Laboratório de Ecologia Vegetal Aplicada e hoje venho apresentar para vocês o trabalho que tem o seguinte tema: Método para testar a capacidade de germinação de sementes, abordagens para uma área degradada. Em relação à introdução, nos últimos séculos, florestas tropicais foram as principais fontes de novas terras para a agricultura de corte e queima, e essas mudanças no uso do território têm sido considerado o principal controle da desertificação por meio da perda da capacidade de regeneração do ecossistema, justamente em resposta a essa deteriorização das fontes de regeneração. E por falar nela, a agricultura de corte e queima é a perturbação mais frequente no contexto das florestas tropicais sazonalmente secas, onde as florestas de regeneração emergem a resposta a pousio pós-cultivos. E sobre a regeneração florestal, ela está associada a alguns mecanismos como a chuva de sementes, o banco de sementes do solo e a rebrota de plantas sobreviventes após a perda da biomassa. No entanto, em paisagens submetidas à agricultura de corte e queima, a regeneração por meio das sementes do banco não é uma possibilidade, devido às perdas da quantidade e qualidade de sementes, e a resiliência oferecida por rebrotas não é o suficiente para evitar a erosão da diversidade genética e restaurar os processos ecossistêmicos, tornando assim a chuva de sementes sendo um processo bastante interessante para realizar esses processos de regeneração florestal. E sobre a regeneração florestal, ela está associada a alguns mecanismos como a chuva de sementes, o banco de sementes do solo e a rebrota de plantas sobreviventes após a perda da biomassa. No entanto, em paisagens submetidas à agricultura de corte e queima, a regeneração por meio das sementes do banco não é uma possibilidade, devido às perdas da quantidade e qualidade de sementes, e a resiliência oferecida por rebrotas não é o suficiente para evitar a erosão da diversidade genética e restaurar os processos ecossistêmicos, tornando assim a chuva de sementes sendo um processo bastante interessante para realizar esses processos de regeneração florestal. Em relação ao objetivo, nós temos como demonstrar como é utilizado um método de viabilidade de sementes retiradas de regiões impactadas por perturbações antrópicas, mais especificamente nas zonas de agricultura de corte e queima. Em relação à metodologia, as sementes usadas nesses estudos foram coletadas na Floresta Caatinga, no Parque Nacional do Catimbau, localizado em Pernambuco. E para testar a sua viabilidade foi usado o cloreto de tetrozóleo. Em relação ao resultado, a gente conseguiu coletar 5.668 sementes, entre elas 24 espécies e 7 famílias botânicas, sendo as mais representativas a Fabaceae e a Forfibáceas. E continuando sobre os resultados, tivemos 89% das sementes coletadas demonstraram que estavam íntegras, 4,3% estavam demonstrando que estavam predadas, 3,5% demonstraram que estavam dessecadas e 2,2% das sementes estavam com uma aparência de mofadas. E dessas 89% de sementes intactas foram para o teste de viabilidade, só que apenas 12% desse número de 89% se mostraram viáveis, ou seja, só esse pequeno número que demonstrou ter a capacidade de regeneração. Muito obrigado pela atenção.